aquilombamento da reitoria em 2016 ele se devia a uma tentativa de revisão do parecer que instaurava, que instituía a forma com que a URGS colocava em prática a política de ações afirmativas, né? Principalmente a questão da concomitância entre a reserva de vagas e a concorrência universal para quem se inscrevesse pelas cotas, né? Pela possibilidade das ações afirmativas. Que a gente estava percebendo das movimentações que vinham do Conselho Universitário, da reitoria, de, resumidamente, diminuir as cotas, regredir na política de cotas, diminuindo o acesso. O que ocasionou o aquilombamento foi, primeiro, acho que a revolta assim, da negrada quando soube do parecer que veio via servidor, que esse parecer estava rodando no Consum, né? Que é o conselho da universidade. E ao saber desse parecer, que ele restringia as vagas, principalmente as cotas, daí a gente ficou preocupado com as cotas raciais, obviamente. Ele fazia uma mudança que não permitia, por exemplo, quando alguém se inscreve para o vestibular da URGS, concorrer tanto ao acesso universal quanto à política de cotas. A questão é que ia ser votado sem nenhuma conversa, sem nenhuma discussão com a comunidade acadêmica, principalmente com os alunos cotistas. Essa mudança que ia implicar no fato de que se a pessoa se inscrevesse para concorrer pela reserva de vagas, ela ia ficar restrita a concorrer por essa reserva de vagas e não poderia conseguir acessar a universidade a partir de uma nota que valesse como universal também, né? E isso gerou uma movimentação assim de coletivos, do movimento negro, movimento social em geral, principalmente movimento negro indígena, né? Para dentro da universidade para tentar barrar. E aí aqui na primeira reunião, que eu não vou me lembrar a data exatamente agora, mas no DCE, que foi bastante emblemático, assim, era um DCE lotado de estudantes negros, né? E indígenas também. Em reunião a galera ficou revoltada e decidiu por aquilombar o espaço mesmo, como estratégia de resistência e também de chamar atenção mesmo, de parar o serviço, de incomodar a universidade e tensionar o espaço para que não acontecesse. Havia toda uma posição da reitoria em não querer ser explicitamente racista, né? Então tinha um susto bastante grande de ver tanta força ali naqueles primeiros dias, principalmente. E aí, à medida do tempo, entre a própria organização dentro da ocupação, haviam comissões que tratavam mais diretamente, né, com a reitoria a respeito e com os representantes do Consum. As atividades que tiveram na reitoria, assim, que eram diversas, assim, teve cine debate, teve um encontro espiritual que foi muito massa, que foi um dia que eu acho que foi o dia mais importante. Até os almoços, assim, agendas coletivas. Eu acho que foi nesse momento que a gente se viu. Uma ocupação é algo que é de extrema importância e muito estresse, mas acho que para mim também, fora isso, uma reitoria ainda mais da URGS, que é referência nacional, é sempre a melhor universidade do Brasil, é muita tensão, assim, de tipo, assembleia e pressão da reitoria para que a gente desocupasse e a gente sabe que reintegração de posse para quem está ocupando uma reitoria, e ainda mais majoritariamente negra, ela vai vir com violência, então nosso maior medo era esse também. Significou um momento em que eu coloquei o máximo de energia que eu tinha em tentar, principalmente, apoiar cada um que estava ali, ver essas pessoas junto comigo ali, tinha uma força que eu não sei explicar, assim. Então, sei lá, eu fui ao meu limite na tentativa de me somar para não permitir que o direito da gente fosse tocado dessa forma tão invasiva. Foi um momento de união bacana, assim, da galera preta da URGS.
Foram, sei lá, acho que mais de 200 pessoas, pelo menos da URGS, né? Acho que no primeiro dia tiveram quase 400 pessoas lá. Eu acho que foi um momento de união, assim. Não só por estar ocupando esse espaço, mas por aparecer gente de fora que a gente não conhecia. E se aproximar mesmo, assim, pelas atividades que a gente teve. Foram atividades muito importantes, assim, pra gente. E se manteve, assim, acho que o movimento negro da URGS mudou, assim, bastante depois da ocupação. No aquilombamento a gente não, ou até agora mesmo, acho que a gente não estava dimensionando o elemento histórico daquilo que a gente estava fazendo, né? Às vezes eu parava, será que eu sei o que eu, tipo, que isso pode repercutir como um marco de alguma coisa, sabe? E algo que todo mundo foi protagonista, sabe? E também de como esses alunos que estão entrando pelo Programa de Ações Afirmativas do ano passado para cá têm acesso a essa história, assim, ao como foi, ao que aconteceu, se isso está registrado e como a gente faz. Eu acho que o espaço de trabalho, de discussões como as que vocês estão fazendo e tal, é muito importante nesse sentido, de que não se perca que aconteceu isso e que pode acontecer de novo, entende? Mas para mim a questão de não ficar no esquecimento, que houve uma tentativa de retrocesso sem diálogo, né? E que ela ainda está aí, pode acontecer de novo. Como a gente não deixa isso ficar esquecido para quem está entrando agora, para quem já está aqui e principalmente para quem acha que não faz parte dessa discussão e tem que também estar atento ao seu lugar dentro disso, né? Ou seja, os colegas que não necessariamente são cotistas, mas que também estão nessa relação do tipo, será que as pessoas estão encarando que isso foi uma questão dos estudantes negros da universidade? Ou como as pessoas repensaram a sua posição em relação a isso? Como elas se portaram em relação a isso? E na reitoria a gente referenciou muito quem estava, né? A gente respeita as pessoas que tiveram desde 2005, pelo menos, né? Lutando, a gente fez leituras de alguns documentos. Então a gente tem que compreender o que passou para a gente poder ir adiante. O que eu senti, assim, foi dos próprios negros e negras da universidade e também de fora dela, mas de utilizar aquele espaço como um espaço também seguro de reconhecimento. Eu acho que eu conheci muita gente nova, que eu, tipo, lá, preta medicina, preta da engenharia, preta de tudo quanto era lugar da universidade. E eu acho que a universidade também nos proporciona isso no sentido de a gente não conseguir se enxergar e tá, às vezes, cada um no seu campus, na sua faculdade, a gente não ter esse espaço. Eu acho que mesmo com toda a atenção de estar um bombardeio assim da reitoria, a gente conseguiu fazer da ocupação esse espaço que a gente ia se reconhecer no outro e conseguir criar um movimento mesmo nesse sentido de, tipo, de troca, sabe? Acho que isso foi o que possibilitou o fortalecimento da gente naquele espaço, sabe? A reitoria é um espaço simbólico de poder, né? A reitoria é onde concentra as tomadas de decisões da universidade. Então, ocupar aquele espaço é dizer que a gente está destituindo aquele poder e que a gente não concorda com as decisões que saem daquele centro de poder. Então, quando a gente aquilomba um espaço como a reitoria, é como se a gente estivesse dizendo não, a gente não vai deixar as coisas acontecerem do jeito que vocês querem. Agora a gente está tomando as decisões.